Olá, boa noite a todos. Eu sou Edu Parasquet. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem esse dia, essa noite aqui com todos aqui. Vamos falar sobre audácia. Vou começar com um episódio da minha vida aqui. Estou eu na Unilever, trabalhando na minha baia, em 2008, como estagiário. Meu pai me liga. Eduardo, você pode falar? Eu falei, o que foi, pai? O que foi? Todo mundo quietinho, né? Ele... É o seguinte, sai daqui, tira a mão da minha água, vai dar uma volta, rapaz. Edu, você pode falar? Você pode me emprestar R$150? Falei, pai, o que está acontecendo, pai? Pelo amor de Deus. Eu preciso pagar a água aqui. Era meu pai tentando fazer o rapaz que corta água quando a gente não paga água, não cortar água. Era. E aí, isso aconteceu... na minha história, meu pai e minha mãe perderam tudo. A empresa foi à falência quando eu tinha 8 anos de idade. É uma mistura exótica, né? Sertãozinho com Atenas. Meu pai de Sertãozinho, a minha mãe de Atenas. Me criaram de uma maneira muito, muito intrigante. Quando eu tirava 8 numa prova, o meu pai falava, parabéns, filho, que nota boa, né? Faltou só um pouquinho para você, né, pegar as coisas. A minha mãe falava, odiei essa nota. Essa nota não é boa, não é da sua altura essa nota. Né? Quando eu pegava o violão para tocar, a minha mãe falava, toca, toca, toca. Meu pai falava, eu não aguento mais isso aqui, pelo amor de Deus. Vai tocar em outro lugar. Mas se ele não tocar, ele não vai aprender nunca. Ele tem que estar estimulado a fazer várias coisas. E aí que vocês veem aquela foto ali, eu com 5 aninhos, cantando parabéns, com a roupa do Changeman, com o boné do Batman, dá para perceber que não tinha patrulha canina, nada educativo naquela época, só dava porrada, né? Meu irmão também, ali, olhando absolutamente só para o bolo. Mas eu vivi uma vida muito interessante. Eu não tive a sorte de ter uma herança material, mas eu tive a herança mais rica que eu podia ter, que são irmãos especiais e amorosos, e também, ao mesmo tempo, a vontade de colocar todo o meu potencial para fora. Essa audácia que eu vou falar para vocês. E ela vem de uma história muito legal, que eu também vivi nessa época, quando eu estava entrando na faculdade, não tinha dinheiro para fazer a matrícula, minha irmã me emprestou o dinheiro. Eu entrei na faculdade trabalhando e não pagava a faculdade o ano inteiro, porque eu dava o dinheiro em casa. E aí era muito interessante, eu falava, pai, e aí, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou fazer a rematrícula? E o meu pai falava assim, deixa com o pai aqui. A sua função é estudar. A minha é te colocar na arena. Se você vai perder ou ganhar, daí eu não consigo garantir, mas aí é com você. Eu tenho que te colocar na arena. De lá para cá, eu me tornei uma pessoa que conseguia trazer essa motivação para muitos amigos, muitas pessoas. Quem me conhece de perto sabe que se você vier falar comigo e falar, será que eu vou? Eu vou falar, vai para cima que vai dar certo. Né? E hoje a gente vai falar sobre o poder da audácia. O poder da audácia é um livro que eu estou escrevendo e vou lançar ano que vem. Mas o grande insight, meu grande chamado para escrever isso é que as pessoas pararam de usar. O amor virou consumo, a diferença virou ameaça, a vulnerabilidade virou fraqueza e a ousadia virou exceção. Quando a gente pega o mundo de hoje, Byung-Chul Han já falava, a agonia de Eros, ele tem um livro que ele escreve, Eros, deus do desejo erótico. Mas ele fala de um desejo que não é exatamente sexual ou erótico, ele fala que as pessoas perderam esse desejo. O desejo de ousar, o desejo de fazer. É muito legal quando a gente está num parque de diversão, muita gente aqui já teve a oportunidade de ir para a Disney, ou se não teve ainda vai ter. E aí você está andando na Disney, no parque de diversão, passando pelas atrações, e vindo aquele mundo de lúdico que a gente vê, e do nada você encontra com o Mickey fumando. Fala, cara, que loucura, né? Acabou ali agora toda a fantasia daquele lugar, né? O que eu vou fazer agora? Eu trago isso para o mundo real da gente aqui. Quando a gente pensa nas empresas, querendo ou não, as empresas do mundo capitalismo que a gente vive, elas são assim, elas vão trabalhar por lucro, por produtividade, por receita. Em algum momento da sua vida, você vai reparar e vai conhecer o Mickey fumando. Então, não vale a pena você deixar de lado o teu chamado e o teu potencial. Se você tiver esse discernimento, talvez você tenha mais capacidade aqui de curtir o teu parque,
de buscar a tua atração, de ver para que fila que você quer pegar. Quando a gente pensa em audácia, logo a gente fala, mas sei lá, não é para mim, acho que eu não vou conseguir. A gente às vezes fica meio receoso, e a culpa é da natureza. O nosso cérebro foi programado para ter mais segurança e para economizar energia. Quando a gente está com medo, e olha que medo, já tem várias pesquisas falando que a gente, de fábrica, nenezinho, só tem 2 meses que a gente tem, de altura e de som alto. Olha que loucura, né? O resto a gente vai conseguindo ao longo da vida, ganhando esses medos. Quando a gente está com medo, a gente fica a menos 22% propenso a arriscar. A gente está cansado. A gente toma 35 mil decisões todos os dias. E dessas decisões, 45% são pelo hábito. Já ouviram dizer que o hábito é o sono da alma? Essa é a frase de Nietzsche, né? Quando ele fala acima do bem e do mal. Quanto mais a gente tem experiência, quanto mais a gente vai ganhando experiência na vida e idade, a gente vai ficando um pouquinho menos propenso a arriscar. A criatividade, de certa maneira, ela é um pouquinho inimiga da experiência, porque quando a gente tem mais e mais e mais experiência, muitas vezes a gente pensa que já conhece os caminhos, já conhece os riscos, e a gente tem menos vontade, né, ou menos propensão a arriscar caminhos novos. Né? Isso acontece. E no mundo em que está chegando a IA, a gente logo pensa, a IA vai tomar meu trabalho. Né? Mas olha que loucura, a IA está fazendo tudo. A IA já está fazendo tudo que a gente imagina. A gente achava que ela não ia criar, ela está criando. A gente achava que ela não ia ter empatia, ela está tendo. A gente achava que ela não ia fazer o que ela está fazendo, ela está fazendo. E quando a gente pensa na gente, se a gente ficar 60% mais produtivo do que a gente fica, que essa é a média, a gente consegue imaginar que estaremos muito produtivos o tempo todo. Se a gente for 50% pior do que essa média, a gente é 30% mais produtivo. Nem a Ritalina faz isso por a gente hoje, né? Assim, é uma loucura. Então, a gente está hoje vivendo um mundo em que a gente sabe que o que a IA não vai fazer por nós é o querer, é o sonhar, é o ir atrás, é o desejar. Daqui para frente, as empresas vão olhar e vão se perguntar, e aí, o quanto que você realiza aquilo que você sonha? Essa vai ser uma pergunta que as empresas vão fazer, porque efetividade não vai ser mais um crivo. O mundo não precisa hoje de gente mais eficiente. O mundo precisa de gente que realiza o que sonha. E aí eu trago para vocês a audácia. Tem um elefante e uma limonada ali. Não sigam esse canal, vocês vão se arrepender. É um canal de inovação, de maneira leve e bem-humorada. Quando a gente fala de audácia, diferentemente de coragem, a coragem é um pouco difícil até da gente separar. Talvez não dê muito para separar esses conceitos. Mas a minha separação a coragem necessita de algo que te aconteça, para que você tenha coragem ou medo. A audácia não. A audácia você pode estar simplesmente ali e vem um momento de audácia para você. A audácia que eu trago para cá é uma coisa mais proativa, até um pouco mais do que a coragem. A audácia tem um pouco de pimenta, um pouco de ousadia, um pouquinho de lunatismo. E essa equação que eu trago aqui não é uma fórmula nem uma receita, mas uma maneira de pensar. A gente equaciona ela com chamado, aquilo que você ouve, aquilo que te dói ou aquilo que você ama. Está dentro de você, é o seu chamado. Escute ao seu chamado. Originalidade, teu poder de criar. E aí, a ação do que você vai fazer. Não abandone suas janelas. Uma experiência de Philip Zimbardo, em 69, deixou 2 carros, um na Califórnia, o outro no Bronx. O carro do Bronx estava com o vidro quebrado. O que aconteceu com um carro com vidro quebrado? As pessoas depedravam mais o carro ainda. Então, essa experiência ela vem para nos dizer o seguinte, se você tiver uma janela quebrada dentro de você, não abandone isso. Não deixe isso abandonado. Isso aqui serviu também para a parte de criminalística e urbanismo. Bairros mais bonitos tendem a ter menos crimes. Quando a gente não abandona as nossas janelas, a gente está dando ouvido para aquilo que a gente não deve abandonar, um chamado para a gente atender. Quando a gente fala de criatividade, uma das frases que eu mais odeio no mundo corporativo e na vida é uma ideia sem ação não é nada. E para mim isso é uma falácia, porque uma ideia é algo. A gente, às vezes, quando alguém dá uma ideia, a gente vem e fala, essa ideia não dá para fazer, isso aqui não dá para executar, isso aqui eu não vou fazer, a gente vai e amassa todas as ideias. E depois a gente cria um workshop para ter ideias, porque ninguém tem mais ideia. Porque se eu tiver ideia, alguém vai e amassa.
A NASA fez uma experiência chamada de pensamento divergente para descobrir quais eram as pessoas que tinham uma criatividade acima do normal. E aí, quando elas fazem com crianças até 5 anos, 98% das crianças passam no teste. Até 10 anos, 30%. E até 15%, 12%. Esse valor vai diminuindo conforme a gente vai ficando mais velho. E aí a gente tem coletivo para lobo, a gente tem coletivo para peixe, mas a gente ainda não criou coletivo para babaca. Nós vamos encontrar babacas nas nossas vidas que vão nos criticar por aquilo que eles nunca fizeram. Aqui tem uma matéria da Manchete, de 1980, do Haroldo, falando que o Império Contra-Ataca, que é um filme da Marvel, a segunda maior franquia do mundo de cultura pop, ela não ia pegar, não ia ser uma franquia bacana. Criticando Star Wars. Né? Isso vai acontecer na vida da gente. E quando a gente fala de ação, é interessante a gente desaprender os nossos desamparos. Existiu uma experiência que colocou 3 grupinhos de cachorros. Um não tomava um eletrochoque pequeno, uma frequência. O segundo, quando tomava, apertava um botão e parava. E o terceiro apertava o botão e não parava. Depois eles foram estimulados com uma barreira que eles podiam pular para o outro lado. O primeiro grupo do cachorro que não tomava, pulou para o outro lado. O segundo grupo que apertou o botão, pulou para o outro lado e saiu. O terceiro grupo que apertava o botão e não acontecia nada, eles não pularam para o outro lado, porque eles aprenderam que eles estavam desamparados. Isso se chama desamparo aprendido. É uma experiência super famosa na psicologia. Quando a gente faz muito uma coisa e nada acontece, a gente aprende um desamparo. Existem algumas pesquisas que falam também que crianças em orfanatos param de chorar porque ninguém as pega, né? Então elas param de chorar porque elas desaprenderam aquilo. Então a gente tem que aqui desaprender os nossos desamparos. Audácia não é um comportamento. Como assim, Edu? Audácia não é uma habilidade. Como assim, Edu? Audácia, ao meu ver, é uma força de decisão. Às vezes a gente pensa que a gente não está pronto. Eu não estou me sentindo pronto para ir. Olha que loucura, né? Eu não estou me sentindo pronto para ir. Não estou me sentindo pronto para ser promovido. Não estou me sentindo pronto para empreender. Né? E aí a gente traz a informação de que 82% das promoções dentro do mundo corporativo foram feitas de maneira errada. Foram promovidas pessoas que não estavam prontas para ali. Porque alguém dentro de um board ou dentro de uma liderança tomou a decisão de que aquela pessoa estava pronta. Ou seja, a audácia tem a ver com você ousar estar pronto. Então, ouse estar pronto. Não se sinta pronto. Nós não estamos prontos em nenhum momento de nossas vidas. A gente decide estar pronto. Né? E quando a gente pensa em resultado, a audácia gera resultados. A gente tem muitas pesquisas falando já desses resultados, já tanto na vida quanto no mundo corporativo. Então, a gente fica mais resiliente ao fracasso, a gente multiplica oportunidades. Quando você se põe em situações de audácia, mais oportunidades aparecem na sua vida. A gente começa a ter uma percepção de que a gente tem mais sucesso do que aquelas pessoas que não arriscam. Né? A gente também tem gatilhos de crescimento quando a gente se expõe a determinados níveis de estresse. Se a sua vida está sem desafio, né? Você está tudo bem, está flat, você não está se desenvolvendo. Né? E o aprendizado também está dentro desses resultados. Importante, pessoas audaciosas ganham 33% mais do que pessoas que não são audaciosas. Então, você está pensando no salário, está pensando na sua vida financeira, dá uma olhada para isso, porque vai valer a pena você correr um pouquinho de risco. E aí você fala assim, se eu tiver um momento de audácia na minha vida, será que eu vou conseguir tomar essa decisão? Quando eu sei que é audácia ou quando eu sei que não é? Eu criei esse frame que eu chamo de o filtro da ousadia consciente, que eu estou colocando dentro do livro também. Bom, se a audácia tem a ver com algo que você vai perder, e essa parte de o que eu tenho a perder com isso, tem a ver com economia comportamental, com a ideia de que nós seres humanos, a gente se liga mais no que a gente vai perder do que o que a gente vai ganhar. Então, se eu for perder alguma coisa relacionada à saúde ou vida, pode ser imprudência. Ajuste ou evite. Dinheiro, talvez seja uma audácia boa, porque o dinheiro volta, a oportunidade talvez não. Mas então aposta tudo na bet. Não, calma, se você apostar tudo o seu dinheiro na bet, você vai mudar a sua vida aqui, então é imprudência de novo. Tempo, é um investimento ou um desperdício, né? Você está crescendo ou é um desgaste vazio, certo?
e a reputação. É valor ou é vaidade? Se for por propósito, vale. Se for por ego, repense. Né? Então a gente está realmente nesse momento de olhar para isso. E como eu sei que eu posso, então, tentar ter mais audácia, né? O que é que constrói a audácia? Qual que é a faísca da audácia? É a confiança. O que é que destrói essa minha confiança? A autotraição. Lembra do desamparo aprendido que a gente falou ali? Se eu falo, segunda-feira eu vou na academia, eu sou o rei da autotraição. Segunda-feira eu vou na academia, eu não vou. Então eu falo, nossa, então eu não posso confiar, porque eu não vou. Eu não vou mais me convidar para ir. Se eu falo, então agora eu vou começar aquele curso, eu não começo. Eu começo a fazer micro traições para mim mesmo. A soma disso começa a abalar a minha confiança. Eu não mais confio em mim num todo para tomar uma decisão audaciosa. Então, a gente tem que, ao máximo, tentar não se trair. Né? Do fogo à lua, a gente tem audácia. De 300 mil anos a quase 1 milhão de anos, o homem domina o fogo. Não dominou por coragem. O homem teve coragem de dominar o fogo. Não, é audácia. Ele foi lá e fez. Em 69, ele tem a audácia de pisar na lua. Chris Gardner tem a audácia de se tornar um grande empresário. Lembra do filme A Procura da Felicidade? Tamara Klink tem a audácia também de ouvir um chamado e ir atrás de algo que ela coloca à sua frente como objetivo. Então, a gente aqui faz um chamado para isso, para vocês. A audácia tem a ver com o chamado que você pode fazer para você. Não deixar o teu potencial de lado. Se escutar. Olhar para quem você pode ser e não deixar ninguém dizer que você não pode tentar. Você pode tentar. Se tiver sucesso ou não, o problema é seu. Não é de mais ninguém. Certo? Então, eu desejo arena para vocês. E aí tem um poema aqui para terminar, do Sérgio Vaz, que é um poeta que eu amo muito, e ele fala o seguinte: podem quebrar minhas pernas, furar os meus olhos ou falar pelas minhas costas. O que sustenta o meu corpo são as minhas ideias. Braços descruzados. Eu tenho um cérebro com asas, eu sou todo coração. Se me proibirem de andar sobre as águas, eu nado sobre a terra. Obrigado.